Olá, gente, tudo bem? Vamos dar sequência aí aos nossos encontros, tratando da disciplina de prática trabalhista, e hoje vamos falar do recurso ordinário, beleza? O recurso ordinário ele está previsto lá no artigo 895 da CLT e tanto ele quanto seu prazo e suas hipóteses. Com relação à elaboração da peça processual, esse recurso nós não vamos encontrar uma grande dificuldade na elaboração desse recurso. Ele se parece muito com o recurso de apelação que a gente já conhece lá do civil. É uma peça longa, realmente é uma peça mais longa do que as peças que nós estamos acostumados. Entretanto, apesar de ser uma peça longa, ela não é uma peça difícil. Não é assim das mais difíceis. Por quê, Léo? Você pode me perguntar, né? Por que você diz que ela é uma peça longa, mas não é das peças mais difíceis? Porque quando a gente trata do tema recursal, no exame de ordem, numa eventual prova, nós vamos estar diante de um caso concreto que ele vai trazer para a gente tudo que a gente precisa saber com relação ali ao recurso, com relação à peça. O que eu quero dizer nisso? Se você pega uma peça, um caso concreto que trata de uma reclamação trabalhista, você vai precisar interpretar o caso concreto para poder, dali, você entender que direitos devem ser reclamados. Você precisa interpretar aquela reclamação, você precisa verificar qual é a pretensão do eventual reclamante. Se você pega uma peça, um caso concreto que vai tratar lá de uma contestação, você precisa, em que pesem as teses que vão ser trazidas a combate, você precisa ter um certo conhecimento lá do direito material, vamos dizer assim, para poder interpretar dentro do caso concreto quais serão os itens de combate. Diferente lá da peça recursal, onde naturalmente o caso concreto vai apresentar para você qual era a pretensão do reclamante, qual foi a tese de defesa de um eventual reclamado, qual das duas teses foi vencida. Então, digamos que você tenha lá um caso concreto que lhe apresente o seguinte: o reclamante requereu o pagamento de horas extras trabalhadas acima da 8ª hora diária. A reclamada argumentou que as horas extras não eram devidas, pois o mesmo não tinha trabalhado, não tem horas extras, né? Juntou lá cartões de ponto que davam conta do labor diário de 8 da manhã às 4 da tarde, todos os dias, marcados exatamente no mesmo horário, 8:00 redondo, 17:00 redondo, com intervalo para a refeição e descanso das 12:00 às 13:00. Beleza. Então você tem aí o duplo argumento e aí diz-se, por exemplo, que a sentença indefere a pretensão do reclamante, dando por verdadeiras as informações constantes nos registros de ponto, em que pese você ter feito a tese de horário britânico. Ora, você tem ali a tese de horário britânico, então você vai ser apresentada a tua tese da pretensão autoral, da pretensão do reclamante. O que você vai fazer no recurso? Essas duas informações elas vão estar ali no caso concreto. No recurso você vai ter que fazer o quê? Informar que a sentença indeferiu sua pretensão, em que pese ter sido realizada a prova nesse sentido, ou ter sido apresentado os cartões de ponto nesse exemplo, onde era registrado o chamado horário britânico, né, a regularidade linear e inequívoca de horários, e pedindo para que sejam constituídos esses horários. Aí você vai fazer teu argumento normalmente, mas vai ser apresentado no caso concreto, e essa é a parte importante. Por isso que eu digo que o recurso é mais fácil do que, não é facílimo, mas é muito mais fácil, eu considero bem mais fácil do que, por exemplo, uma reclamação trabalhista, porque já lhe são apresentadas as duas teses, já lhe é apresentado também o que o reclamante e a reclamada articulam por conta da exordial e da contestação, e que você tem que fazer o quê? Confirmar a posição que é trazida no caso concreto, só que a tua única dificuldade na peça é elastecer esses argumentos. Todos os outros elementos da peça processual, todos os outros elementos da peça processual,
eles são praticamente decorados, é uma rotina, é um roteiro, então não tem jeito, você vai ter que, além de dar aquela lida do 895 da CLT, bem atenta, vai ter que dar uma estudada no roteiro, e quando eu digo estudar o roteiro de petição, eu digo decorar mesmo, não tem jeito, aquele roteirinho de petição tem que ser decorado, e não tem outro jeito, só treinando, só escrevendo a tua peça processual. Para ajudar, eu coloco lá uma caixa no final do nosso material textual, que ela é mencionada na obra do professor Bruno Klippel, na obra dele de prática do trabalho, onde ele apresenta as principais teses apresentadas nos últimos exames de ordem, onde caiu o recurso ordinário como peça objeto da segunda fase do exame de ordem na área de concentração trabalhista, beleza, gente? Então, é bem isso, tá? Vamos lá, eu vou começar, né, essa segunda parte, né, do nosso encontro virtual com a leitura do artigo. Diz o artigo 895, cabe recurso ordinário para instância superior. Então ele já vem falando do cabimento, tá? É só o 895 mesmo. 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que observar aí, o recurso ordinário vai ser cabível das decisões que encerram o processo, ou que terminam o processo, né, precocemente, em razão de uma prejudicial, né, prejudicando o mérito em determinado ponto, ou da própria sentença. E o que é mais importante, quase não cai no exame de ordem, eu pelo menos não me recordo de já ter visto em exame de ordem cair, mas que justamente por isso pode cair em esquecimento, é recurso ordinário dirigido contra acórdão do tribunal ad quem, ou seja, em ações de competência originária trabalhista do TRT, que a competência originária, que a ação vai iniciar, que a reclamação ela já se inicia em uma das turmas do Tribunal Regional do Trabalho. E aí lhe é apresentado um acórdão com as características do inciso 2 do 895, recurso ordinário nele. Tá? Mas o que mais cai em exame de ordem com relação ao recurso ordinário é a hipótese de sentença que negou a pretensão de fulano, ou sentença que deferiu a pretensão articulada, argumentada pelo reclamante, e aí lhe constitui como advogado da reclamada, tá? Então, tá beleza, gente. Eu vou aqui, eu preparei aqui um roteirinho, eu peço aqui desculpas por não estar projetando o roteiro nesse vídeo de hoje, como eu fiz em outro vídeo, deu um probleminha aqui no programa que eu uso, mas não se preocupem, eu vou dar uma lidinha nele, aqui comentando os principais tópicos com vocês, alternando aqui minha tela, vocês não vão ver na tela, mas eu estou aqui com o roteiro, me orientando por esse roteiro, e esse roteiro está disponibilizado para vocês aí na caixa de contexto desta aula virtual. Então, é só baixar o roteiro. Se você está aí logado no YouTube, está me ouvindo e quer acompanhar esse roteiro comigo, pausa o vídeo agora, aperta ali, dá um pause. Ah, não tem o mouse? Dá um tapinha na barra de espaço do teclado que o vídeo vai pausar, fica tranquilo. Tá? Depois, quando você quiser ver de novo, é só dar outro tapinha na barra de espaço que o vídeo vai despausar. Macete, tudo tem macete. Petição tem macete, a aula virtual tem macete. Né? O importante é a gente encurtar, né? Acharmos os nossos atalhos. Né? E aí, dá um tapinha aí na barra de espaço, vai lá na caixa de contexto, baixa o arquivo, abre no documento do Word. E aí você faz o quê? Ó, segura o Alt e aperta Tab para poder alternar as janelas. Ó, o macetinho. Agora você enxerga lá, você consegue ver lá o teu documento de Word e consegue me ouvir. Tá? Abriu o documento de Word, dá um Alt Tab, despausa o vídeo, dá um tapinha aí na barra de espaço que eu vou voltar a falar. E aí você dá um Alt Tab de novo que eu vou continuar falando e você vai estar com o teu roteiro de petição na tela. Macetinho para a gente seguir no nosso encontro de hoje tranquilamente, tá beleza, gente? Bom, presumo que você já deu um tapinha na barra de espaço e já está com o seu material na tela. Vamos seguir?
Então vamos lá, vou fazer aqui o meu Alt Tab, estou aqui com o meu recurso ordinário na tela, prática simulada do trabalho, roteiro de peça processual. Tá? Aqui eu começo, né, o nosso roteirinho falando da peça de interposição, que ela vai começar pelo endereçamento. O endereçamento é feito ao próprio prolator da decisão, objeto de resignação recursal, ou seja, se você está atacando uma sentença do juiz de piso, ali da vara do trabalho do Rio de Janeiro, da vara do trabalho da minha pequena Nilópolis, da vara do trabalho de Nova Iguaçu, da vara do trabalho sabe-se lá de onde for, esse recurso vai ser dirigido a essa peça de interposição, porque é uma peça recursal, né? É um instrumento processual composto por duas petições, é uma petição de interposição e uma petição com as razões recursais. E essa primeira petição de interposição, ela vai ser endereçada, ela vai ser dirigida ao juiz federal da vara do trabalho de origem, ou seja, aquele que prolatou a sentença, tá bem? O segundo item da nossa petição é a referência processual. Você vai dar 10 espaços do endereçamento, apertar o Enter 10 vezes, conta 10 linhas, 10 dedinhos mindinho de ladinho, assim, ó, bem fininho, para dar um espacinho de mais ou menos 10 centímetros entre o endereçamento e a próximo item, que é a referência processual. Nada mais é do que você escreve lá, ó, processo número tal. Não se preocupem, no final desse material, o material ficou um pouquinho mais longo, ficou com 6 páginas, por quê? Eu tomei o cuidado de colocar um modelinho dessa petição para vocês, tá bem? Tem um modelinho logo depois do roteiro, tá bem explicadinho, tá todo no macete. O terceiro item é a qualificação do recorrente, pode ser aquela qualificação simples, tá? Só nome completo, menção ao advogado, que o próprio artigo 77, inciso 5º do Código de Processo Civil orienta que o advogado deve informar, né, o endereço na primeira oportunidade que tiver e suas alterações sempre que ocorrerem, tá? Vamos lá. Referência à ação originária, uma eventual reclamação trabalhista, qualificação do recorrido, também qualificação simples do recorrido ou dos recorridos, se houver um litisconsórcio no polo contra o qual você litiga ou contra o qual você resiste à pretensão. Né? Geralmente esse litisconsórcio é o litisconsórcio passivo, quando a gente está no recurso pelo reclamante. Tá? Fundamentação da peça processual, também outro item muito fácil da nossa peça, porque o artigo que faz previsão ao recurso ordinário na CLT é o 895, né, da consolidação das leis trabalhistas. Depois vamos vir aí com o verbo a ser manejado, o verbo que apresenta o nome da peça, é o verbo interpor, trata-se de um recurso, não é demais eu falar, vamos lembrar dos verbos, né? Reclamação trabalhista, exordial trabalhista, ela vai ser proposta, contestação trabalhista, peça defensiva, peça de resistência de pretensão, ela é oferecida, pois oferecida sobre autos já existentes. Se é um recurso, ele é interposto. Se é um embargo de declaração, eles são opostos, tá? E se nós estivermos tratando aí eventualmente de um remédio constitucional que porventura se faça necessário, esse remédio constitucional, vamos dizer um mandado de segurança, por exemplo, vai ser impetrado. Tá? Vamos lá, verbo, nome da peça, recurso ordinário, o nome da peça está lá no 895, tranquilo. Pedidos para peça de interposição, muito fácil, RPR. Você vai requerer que o juiz que prolatou a decisão ele receba o recurso, processe o recurso e remeta ao tribunal, né, ao órgão colegiado competente para conhecimento e julgamento. Tá? Depois você parte para o fechamento. Fechamento é aquele fechamento basicão, pede deferimento, local que vai estar mencionado lá no caso concreto, data, último dia do prazo, 895 diz para a gente lá que o prazo é de 8 dias úteis, e exclui-se do início, inclui-se o de final, né? Isso só pode cair em dia útil, só pode iniciar em dia útil, só pode findar em dia útil. Data sempre colocar o último dia do prazo, porque quando nós tratamos de exame de ordem, o avaliador pede para que o recurso seja assinado no último dia do prazo, tá? Advogado não inventa nome se não tiver nome para ele no caso concreto, ADV reticências, OAB não coloca unidade da federação ali, não coloca OAB-RJ, tá? Não coloca OAB-SP, OAB-MG, você vai colocar OAB/UF reticências, a não ser que o caso concreto te dê a unidade da federação, né, te deu o número de OAB e toda a referência do registro.
para a peça de razões recursais, nós vamos encabeçar a peça, colocando lá, né, o título da peça lá em cima, na cabeça da folha, razões de recurso ordinário, faz as referências processuais, indicando quem é o recorrente, quem é o recorrido, qual a vara de origem, qual o número do processo, tece suas expressões de cumprimento ao tribunal, egrege o tribunal, colhendo a turma, nobres desembargadores, lembrando, né, que o órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos de origem trabalhista são divididos em turmas, tá bem? Lembrando que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal especializada, mas ainda assim uma justiça federal. Então é o nosso juiz federal do trabalho, tá lá no modelinho, tudo bem? Não precisem se preocupar. E se você estiver dirigindo, né, um recurso contra a decisão originária do TRT, isso vai ser julgado, né, esse recurso vai ser julgado pelo TST, então seriam nobres ministros, tá? Então vamos tomar um certo cuidado aqui. Depois a gente passa a falar dos pressupostos recursais, da tempestividade, é tranquilo, é só você informar ali a data da publicação e a data que você está fazendo a interposição desse recurso, tá? Conforme 895 da CLT, coloquei lá no modelo, é muito fácil, é só você fazer a conta das datas. Do preparo, que tem um detalhezinho que a gente tem que prestar atenção, que olha só, preparo recursal para recurso ordinário, beleza, custas processuais, ótimo, gratuidade de justiça, isso também era falado lá desde a apelação, só que o recurso ordinário, se você estiver interpondo esse recurso pelo reclamante, você pode ter ali no caso concreto uma situação em que o caso concreto fale que ele é beneficiário de gratuidade de justiça. Então, lá do preparo, informa que deixa de realizar o preparo que beneficiário de gratuidade de justiça, o que requer seja nesta oportunidade confirmado. Beleza. Se você tiver pela reclamada, informa que realizou o regular recolhimento das custas recursais, bem como o adequado depósito recursal, que é um depósitozinho prévio para garantir o juízo e execução ou parte dela, beleza? Isso daí não tem jeito, tem lá o estudo lá do processo do trabalho 1, mas estou dando a dica aqui e vai estar ali a redação no nosso modelo, tá? Cabimento também é tranquilo, é só falar, o presente recurso é cabível, eis que interposto contra, sentença de mérito na forma do 895 da CLT, só falar ali do cabimento, ou contra acórdão que decidiu originariamente ação assim, assim, assado, na forma do 8952 da CLT. Dos efeitos, você vai pedir naturalmente, seja atribuídos efeitos devolutivos e suspensivo ao presente recurso, na forma da lei. Quando vai para a parte dos fatos ou do breve histórico, não se desespera, faz uma síntese do caso concreto. Pega o caso concreto, a questão, o problema que lhe é apresentada, faz um resuminho, né? Marca ali na prova, grifa os principais itens e faz um resuminho. Não inventa nada, ainda não começa a fazer tese de defesa. Só faz um resuminho do caso concreto para apresentar, né, ao avaliador. Dos fundamentos ou das razões de recorrer. É nesse momento onde você deve argumentar suas teses. E ao argumentar suas teses, o que você vai fazer? Crítica à decisão, argumenta a solução do problema e apresenta um resultado lógico. Crítica à decisão. Foi indeferida a pretensão de horas extras baseada na validade do cartão de ponto. Merece ser reformada a decisão hora combatida. Eis que os cartões de ponto apresentam horários britânicos e não são fidedignos. Requer, portanto, seja modificada a sentença a fim de deferir o pagamento de horas extraordinárias trabalhadas acima da 8ª diária ao recorrente. Viu? 3 argumentos, são 3 ideias que você encadeia elas num parágrafo. Eu recomendo que as 3 sejam encadeadas em um único parágrafo, que elas sejam divididas por pontos continuados, porque dessa forma, você pode falar, Léo, vai ficar mó paragrafão, não vai ficar muito bonito, mas vai ficar certo. O importante é ficar certo. Não está muito bonito, mas está certo, o avaliador não pode tirar ponto. Você não pode escrever palavra errada, é lógico, mas a petição ela não é um concurso de beleza de petição. A tua petição não precisa ser a petição mais bela. Ela precisa não estar errada, porque a petição que não está errada, ela não pode
sofrer desconto de pontuação. E se não sofre desconto de pontuação, você vai conseguir ser aprovado no teu exame de ordem. Nosso objetivo é esse, tá bem? Fez os argumentos das suas teses. Eu já falei que botei uma colinha aí para vocês, uma diquinha do livro do professor Bruno Klippel, que eu gosto muito. Não estou fazendo propaganda há muito tempo que a editora não me manda um livro de graça, né? Que eles não me mandam um livro de brinde. Eu leio lá, vou na livraria, leio o livro, dou uma folhada nele e falo, pô, esse daqui vai me ajudar a bater um papo mais legal com os meus alunos. Aí eu tenho que ir lá e comprar o livro, tá certo? A editora faz um tempo não manda um livro para os professores, pelo menos eu não tenho recebido. Mas não se preocupem com isso, é um livrinho baratinho, eu super recomendo, porque independente de não estar ganhando nada com isso, seja financeiramente, seja com livros para minha análise, eu ganho com a aprovação de vocês no exame de ordem. Eu ganho com a satisfação de ver vocês nos corredores do fórum, se Deus quiser, daqui a um aninho, 6 meses, não sei, né? Vamos ver aí quanto tempo, né? O tempo que leva para se formar. Bom, depois disso nós vamos partir para o 10º item da petição de razões recursais, que são os pedidos. Pedido molezinha. Lembra daquela bandinha CPM 22? Né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu faço o macetinho com os pedidos, né? Trabalhando com esse CPM. Lembra? CPM 22, CPM é o quê? Conhecer, prover e modificar. Se lembrar de trocar esse verbo modificar pelo verbo reformar, tá ótimo, melhor ainda. Mas decora ali no CPM, teus pedidos vão ser de requer seja o presente recurso conhecido e provido a fim de modificar a sentença na forma das razões supra. Porque viu o parágrafo que eu usei agora há pouco como exemplo, merecendo ser reformada a decisão para deferir ao recorrente o recebimento de horas extras trabalhadas acima da 8ª diária, o que requer desde já. Cada um do desenvolvimento das suas teses, você requer desde já, sendo necessário a modificação nesse sentido que passa a requerer, e vai estruturando seus argumentos nesse sentido. Porque quando chegar lá nos pedidos, você já fez os requerimentos lá em cima. Então você só pede conhecimento, provimento, modificação na forma do que você requeriu nas razões. Fez isso, olha só, acabou o recurso. Agora só falta fazer o fechamento. Agora você vai lá, termos em que pede deferimento, local, data, último dia do prazo de novo, né? Está assinando aí de novo no último dia do prazo. Advogado reticência OAB, UF, não cai na besteira de botar o RJ, SPM, GS, porque senão você pode estar identificando a sua peça. Se identificar a sua peça, o avaliador vai tirar ponto e fechou a tua prova de recurso. Muito, muito, muito fácil, muito tranquilo. É longo, é longo. Para a peça simulada, é fácil. Para a peça profissional aqui fora, já é um pouquinho mais difícil, mas também não é muito mais, não é difícil não. Porque na verdade você faz o quê? Você dá uma oxigenada, você renova aquelas suas ideias trazidas a conhecimento do juiz competente originariamente a julgar aquela pretensão que lhe foi apresentada, ou na exordial, se você trabalhou ali para o autor, trabalhou para o reclamante, ou na contestação, se você trabalhou ali para a reclamada. Você vai dar uma oxigenada nessas ideias, você vai reventilar essas ideias, né, sobre os argumentos que você já fez, apresentando-os ao tribunal, ao órgão colegiado competente para julgar a matéria recursal. Fez isso, fez o teu recurso. Tá bem? Então, galera, por hoje é só. Dessa vez eu consegui ser um pouquinho mais breve do que da última, mas o nosso recurso é bem tranquilinho e nós temos ali o material textual que eu deixei para vocês anexado no contexto aí dessa caixa de contexto aí do nosso encontro virtual. No mais, queridos, espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, que tão logo seja possível nós atravessemos essa fase e possamos nos ver pessoalmente, né, no próximo semestre, no início do próximo semestre, se Deus quiser. Tá bom? Um abração no coração de todos, fiquem bem e até a semana que vem.